Mateus 5, do 14 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que estás nos céus. Amém? Glória a Deus. Mas você sabia que o corpo humano brilha no escuro? Sabia? Não? Nem eu. Essa pergunta foi feita num quiz aqui no Acampa Dentro dos adolescentes e me chamou muito a atenção porque despertou a minha curiosidade. E aí eu fui pesquisar, né? O corpo humano brilha no escuro? E a resposta é sim. Como? Os corpos humanos, eles emitem luz, mas ela é 1000 vezes menos intensa do que os níveis ao qual nossos olhos nus são sensíveis. Ou seja, ela é mínima, mínima. Em termos simples, a bioluminescência humana na luz visível existe, mas é muito, muito fraca para os nossos olhos captarem. De acordo com as pesquisas conduzidas por cientistas japoneses, esse brilho vem de reações químicas dentro dos nossos corpos. Olha como Deus é perfeito. Essas reações químicas, além de gerar energia e produzir calor, também produz radicais livres, que são os átomos ou moléculas que têm um elétron solitário e isolado. Isso também se torna radicais altamente reativos, desencadeando uma série de reações químicas energéticas à medida que elas interagem com várias gorduras e proteínas em nossas células. Uau! Quanta coisa, né? A gente às vezes não imagina que o nosso corpo é capaz de produzir, quantas células, enfim, átomos tem o nosso corpo humano, né? Quem é da saúde aí sabe. Então, esse brilho é produzido quando essas reações envolvem fluoróforos, que são moléculas que emitem fótons. O que é esses fótons? São partículas elementares de luz. Então, como os níveis de emissão de luz, elas são produzidas, elas mudam ao longo do dia. Eles acreditam que isso está ligado aos nossos relógios biológicos, ou como nossos ritmos metabólicos flutuam ao longo do dia. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram ali cerca de 20 pessoas, colocaram dentro de um quarto fechado, totalmente escuro, e eles pegaram equipamentos de última geração, esses japoneses aí, esses cientistas, e fizeram esses testes a alguns períodos do dia. E aí eles observaram que no final da tarde, que é quando o nosso corpo está queimando mais energia, é onde o nosso corpo brilha mais. Então, em alguns períodos, eles observaram isso de pessoas que estavam totalmente nus dentro desse quarto e com esse equipamento de última geração aí. Então, quando à tarde, que é quando queima mais energia, nós brilhamos mais intensamente. E eles também descobriram que os nossos rostos brilham mais do que o resto do corpo. Olha que interessante. Claro, porque ele está mais exposto à luz solar. O nosso corpo está coberto por roupas, né? Então, segundo esses pesquisadores, isso pode acontecer justamente por isso. O rosto está mais exposto à luz. Então, a melanina, que é o pigmento da pele, tem componentes fluorescentes que poderiam reforçar essa produção de luz. Né? Então, eu fui pesquisar e achei isso, e achei super interessante. E aí, eu fiquei pensativa, né? Nossa, o corpo humano brilha no escuro, que interessante, né? Como Deus faz as coisas maravilhosamente, né? Mesmo que nós não conseguimos enxergar a olho nu, isso me deixou muito pensativa. Ou seja, a luz está ali, ela existe, né? Então, mesmo que ela passa despercebida, ela está ali, presente no nosso corpo, né? Então, isso me deixou bastante reflexiva.
E aí, com essas pesquisas e esse pensamento, me lembrou uma palavra que nós ouvimos num culto há uns 2 anos atrás, onde o nosso pastor falou algo sobre ainda mais profundo, que é o papel da luz na forma de como enxergamos a vida. Lembra disso, pastor? O culto era olhos iluminados, né? E, gente, eu vou repetir até uma frase que a Jaque falou aqui. Uma vez, nós temos materiais riquíssimos de ensinamentos dos cultos gravados no YouTube. Então, façam uso, porque a palavra do Senhor, ela se renova. E aí, quando a gente vai estudar, quando a gente vai até conversar com as pessoas, a gente lembra do culto, porque, né, tem os temas e fica muito mais fácil da gente identificar pelos temas. E aí, a gente lembra e vai lá no YouTube e procura esse material. E aí, foi isso que eu fiz. O Senhor me despertou e me lembrou desse culto. E eu fui lá ouvir novamente, é óbvio que a palavra se renovou, trazendo mais conhecimento e mais inovação, vamos dizer assim, para a palavra que ele quis trazer hoje, nesta noite. Então, o que o nosso pastor explicou? Que quando Deus nos criou, ele fez cada parte do corpo com uma função específica. E os olhos, por exemplo, só cumprem sua função se houver luz. Parece óbvio, mas pensa aqui comigo. Mesmo que os olhos estejam perfeitos, se não houver luz, a gente não enxerga nada. Enxerga? Alguém enxerga alguma coisa no escuro? E tudo isso nos leva lá para o começo da história da humanidade. A primeira coisa que Deus fez, antes de formar qualquer coisa, foi dizer o quê? Que haja luz, né? Amém. Gênesis 1:3. Antes de haver forma, cor, paisagem ou vida, Deus trouxe a luz. Ele sabia que sem luz nada pode ser visto, nada pode ser vivido em plenitude, porque Ele é a própria luz. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Muito tempo depois dessa revelação divina, segundo o nosso pastor nesse culto abençoado, ele trouxe uma informação que um matemático no século XI escreveu um livro chamado Ótica e explicou em termos científicos algo que só confirma o que Deus já havia nos mostrado. Que a visão não depende apenas dos olhos, mas da luz. A luz, ela precisa refletir no objeto, entrar em nossos olhos, só então o nosso cérebro capta, processa a imagem e aí então nós enxergamos. Ou seja, sem luz não há visão. E isso me fez pensar que espiritualmente também é assim, né? Quantas vezes tentamos entender a vida, as pessoas, o nosso propósito, mas estamos na escuridão, sem luz. E aí, sem luz, tudo se torna muito confuso, porque a gente não enxerga nada na nossa frente, né? O que nos faz enxergar com clareza é a luz de Cristo. O livro de João é o evangelho da luz e nos diz exatamente isso. Primeiro versículo é assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. E não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Amém? Continuando, em João 3, do 19 ao 21, está lá. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém?
Continuando mais um pouquinho, porque como eu disse, João é o livro da luz, que fala mais de luz. Eu pesquisei, tem mais ou menos umas 90 palavras, repetições de luz na Bíblia. E só João, acho que tem umas 14, 15 vezes aí. Em João 8,12 diz assim, e eu acredito que seja uma das afirmações mais importantes de Jesus. Quando ele estava no templo, na festa dos tabernáculos, que é uma celebração judaica, que relembrava o tempo em que Deus conduziu os israelitas ao deserto, e durante essa festa havia uma cerimônia que chamava a iluminação do templo. Então, eles acendiam lâmpadas gigantes e elas eram acesas para lembrar o pilar de fogo que guiava o povo até Israel. Então, neste contexto, Jesus se levanta e faz uma declaração surpreendente, que revelava o fato de quem ele era. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Amém. Louvado seja Deus. Jesus é a fonte. É dele que vem a luz que revela, que transforma e dá sentido à nossa vida. Mas o mais impressionante é que ele não guardou essa luz só para si. E até aí ele nos ensina, né? Ele nos chama para participar disso tudo. Ele nos convida a refletir essa luz no mundo. Quando e onde Jesus chega, tudo é transformado. Amém? Amém. Em João 9, de 1 a 7, ele cura o cego de nascença. Esse homem vivia em completa escuridão, desde que ele nasceu. Uma cegueira literal, mas que também simbolizava a falta de visão espiritual do seu mundo ao redor. Quando Jesus aparece, o que acontece? A luz chega. E então, esse homem foi até o Senhor, e o Senhor disse, olhou para ele, e aí, tendo dito isso, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, João 9,5. Cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra. A transformação aqui foi total. Do escuro à luz, da exclusão à inclusão, da dependência à autonomia. A presença de Jesus muda não só o corpo, mas o destino e a história daquele homem. Onde a luz chega, tudo é transformado. Jesus atravessa o mar da Galileia, outra parte. Jesus atravessa o mar da Galileia e chega à região de Gadarenos. Lá encontra outro homem que vivia possuído por uma legião de demônios. Esse homem estava acorrentado, preso na escuridão, nas trevas. Ele morava entre os sepulcros. Ninguém conseguia controlá-lo. Vivia se ferindo, gritando, completamente tomado pelas trevas. Mas quando Jesus chega, a luz entra em cena. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e se prostrou diante do Senhor. Isso está em Marcos 5:6. Jesus o liberta com autoridade. Expulsando os demônios daquele homem, que antes era um retrato do caos, agora está sentado, vestido e em perfeito juízo. Aleluia, a luz chegou, meus irmãos. A luz chegou. Para entender um pouquinho do Evangelho de Mateus, tudo bem? Quantos estão aqui? Amém? Glória a Deus. Para a gente entender um pouquinho o Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 14 que nós lemos, é importante olhar um pouquinho para o contexto do Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando sobre o que significa viver como cidadão do reino de Deus. Então, poucos versículos antes, ele apresenta as bem-aventuranças, que nós já conhecemos, né? Que está em Mateus 5, do 1 ao 12. Mostrando quem são os abençoados. Então, os humildes, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores. Ou seja, Jesus está descrevendo o caráter de quem vive segundo os valores do reino. Então, Jesus olha para os seus discípulos e para nós hoje,
e diz: vocês são luz do mundo. Ele é a fonte, nós somos o reflexo de Deus. Se ele brilha, é para que a gente brilhe também. E não só brilhe por brilhar, mas para que a nossa vida ilumine o caminho dos outros e aponte para Deus. Como está no versículo que lemos, 16, diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Este versículo também nos lembra a importância de viver de acordo com os ensinamentos que o Senhor deixa para nós e de sermos testemunhas vivas do seu amor e bondade. E também somos desafiados a permitir que a luz de Deus brilhe através de nossas vidas, de nossas ações, de nossas palavras, atitudes, de modo que aqueles que estão ao nosso redor, seja em qualquer lugar, possa ver o amor dele em nós. Este versículo nos chama a ser exemplos vivos do amor de Deus na terra. O que as pessoas estão enxergando quando olham para nós? Elas veem luz ou elas veem sombras, escuridão, trevas? Lá em Filipenses 2,15 está assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis como luminares no mundo. Meus amados, o mundo está em trevas. O mundo está em trevas quando há fome, quando há guerra, conflitos, valores sendo distorcidos, falta de união, falta de compaixão. Isso são trevas. E eu peço perdão aos meus irmãos, porque outrora eu estava assim. Eu estava na escuridão, com cara fechada, só de olhar, já via que estava com cara amarrada, emburrada, triste, abatida, pura escuridão. Tem pessoas que reclamam de tudo, que não têm gratidão no coração, né, irmã Sandra? Igual ela trouxe aqui na segunda. Que não ajuda ninguém, que fala mal dos outros, que não respeita ninguém. Isso é não ter luz. Isso é se afastar do Senhor. Essas são marcas de um mundo afastado da luz de Deus. Não é o que o Senhor tem para nós. Mas Ele veio exatamente por isso. Como disse em João 12:46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Ou seja, o mundo está em trevas, sim, mas nós não. Mas não está sem esperança, porque Jesus é a luz. Amém? E nós, como discípulos dele, somos chamados a refletir essa luz. Nós, como discípulos dele, somos chamados a refletir essa luz. É isso que ele nos convida nesta noite. Então, eu fiz uma pergunta para esse texto e ele me respondeu. O Senhor me respondeu. A primeira pergunta, meus irmãos, foi: como eu posso viver de forma que a minha luz brilhe como a de Jesus? Como eu posso viver de forma que a minha luz brilhe a luz de Jesus? E aí ele respondeu na primeira resposta: vivendo com propósito, não se escondendo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Pode? Não. Quando ele diz isso, ele está nos chamando a não nos escondermos por medo, vergonha, comodismo, enfim. Ele nos chamou para nós sermos luz. Viver com um propósito é entender que a nossa vida tem um lugar no plano de Deus. E todos nós temos propósito. Todos nós temos essa luz que o Senhor quer brilhar. Todos nós, como um corpo, temos essa luz que quer transformar as pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem o Senhor. Ele quer usar a minha vida e a tua vida como luz. O que a gente precisa é não deixar se apagar, não deixar as trevas
encobrir essa luz. Porque quando a luz chega, pode ver, quando tem uma fresta, né, tudo apagado, quando você abre um pouquinho, a luz invade. Não invade? Sim ou não? Amém. Basta a gente se ajoelhar, pedir para o Senhor, correr para os braços do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, não deixe que as trevas me dominem, porque o Senhor é luz e o Senhor nos fez para ser luz. Aleluia. Glória a Deus. Luz foi feita para iluminar. Se a gente conhece a verdade, somos chamados a viver com coragem, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ajudando a transmitir luz onde estivermos, mesmo quando tudo parecer difícil. Não é fácil ser luz, é fácil? Não. Mas se o Senhor disse que estaria conosco, Ele está conosco e Ele nos capacita. Porque é através das nossas vidas que Ele quer alcançar esse mundo que está em trevas. Amém? A prática de Jesus foi sempre pública, intencional e cheia de amor. Ele não se escondeu, mesmo diante das rejeições e dos obstáculos. Ele sempre estava ali. Então, se tinha um obstáculo, uma rejeição, algo que não estava, né, e a gente sabe que no mundo tereis aflições, só que nós somos chamados a ser luz, meus irmãos. Né? Amém? Glória a Deus. Então, a segunda resposta para a pergunta foi: como eu posso viver de forma que minha luz brilhe como a de Jesus? E a segunda resposta foi: sendo intencional nas atitudes e não só nas palavras. Eita! Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Jesus ensinou e viveu o evangelho com ações. Tudo o que ele fazia era intencional, tinha uma ação no meio, né? Pela palavra, pelo toque, que é o abraço, o amor demonstrado através das atitudes. Então, nós precisamos aprender com o Senhor dia após dia. É fácil, Dani? Não, eu bem sei disso. Né? Mas todos os dias Ele renova a nossa oportunidade de caminhar como Ele caminhou, para nós refletirmos essa luz que está aqui. Agora nós sabemos que nós temos luz de verdade. E que essa luz se intensifique cada vez mais quando a gente chega perto das trevas e que nada fique do jeito que está quando a gente chega. Amém? Ele tocava os intocáveis, perdoava os rejeitados, alimentava os famintos, ensinava os perdidos. Amém? É coisa difícil da gente fazer? Não. Né? São coisas que são atitudes e ações que o Senhor nos ensina, e graças a Deus por isso, que a nossa igreja é uma igreja de ação, é uma igreja de movimento, e dia após dia nós aprendemos com isso, a sermos como Jesus nas ações. O nosso brilho não está só no que falamos, mas no que fazemos. Luz que só fala e não age é fraca. Ela pode apagar. Ela pode apagar. Ser luz é ser intencional nas pequenas escolhas diárias. Ajudar, ouvir, encorajar, servir. É ter um estilo de vida coerente com o Evangelho, com aquilo que se prega. Eita, de novo. Né? Às vezes a gente fala demais e nas atitudes a gente não faz. E não é isso que o Senhor espera. Por isso que a palavra vem para nos ensinar e nos corrigir. Porque, de novo, o Senhor corrige aquele que Ele ama. Porque através das nossas vidas, Ele quer alcançar vidas. Amém? A pergunta foi: como eu posso viver de forma que a minha luz brilhe como a de Jesus? Terceira resposta: apontando para Deus e não para si mesmo. Ou seja, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus, a luz que refletimos não deve servir para nos engrandecer, mas para revelar quem é Deus. Aleluia, glória a Deus. É deixar o nosso ego lá embaixo e deixar que o Senhor emita essa luz através das nossas vidas. Porque é Ele quem tem que brilhar. Mas Ele conta com a minha vida e com a sua vida. E deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer. Amém?
Jesus, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, sempre direcionava a glória ao Pai, nunca a Ele, mas sim ao Pai que estás nos céus. Olha que tremendo, é só ensinamentos, Quando a gente para estudar, né, e ouvir de novo a palavra, o pastor sempre repete, ouve de novo na segunda, ouve de novo na quinta, que é da quarta, ouve na terça. Gente, ele se revela assim, de uma forma tremenda. E aí a gente vai entendendo, né? A palavra vai entrando e a gente vai entendendo. E quando a palavra entra, nós precisamos ser transformados. Não, por quê? A luz chega. E quando a luz chega, nada fica igual. Nós também somos chamados a viver de modo que as pessoas vejam algo diferente em nós. Onde quer que nós estejamos. Às vezes a gente não quer estar naquele lugar. Eu mesmo, nesse momento de escuridão, quantas vezes eu reclamei, eu não quero estar aqui, eu não quero. Mas o Senhor, Ele tem um propósito. Hoje, quando eu abri os olhos, eu me lancei aos pés do Senhor, eu falei, Senhor, então tira essas trevas dos meus olhos. Tira essa escuridão e me faça fazer aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida. E aí a vida daqueles jovens vem chegando e eles vêm conversando, e aí a gente ali vai com sabedoria, né, liberando uma palavra de Deus, né? E falando da missão, e falando do teatro, e aí eles vão querendo saber, e acompanham as redes. Então a gente precisa aceitar o propósito, o porquê, para que nós estamos em determinados lugares. É entregar e confiar nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente não confia, mas não é pela nossa vontade, é pela vontade dEle. Algum propósito tem, e se tem propósito, Ele conta com a nossa vida. Então nós temos que refletir essa luz aonde quer que nós estejamos. Seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na fila do mercado, na fila do banco, com meus clientes. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que se tem alguém em trevas aqui, se tem alguém na escuridão, trevas não, porque trevas é muito pesado, né? Mas se tem alguém na escuridão, abre o seu coração essa noite. Deixa a luz do Senhor entrar, que eu tenho certeza que nós vamos sair daqui transformados. Não olha para a minha vida, olha para aquilo que Deus está fazendo aqui esta noite. Amém? E com isso eu te pergunto, você é luz, sim ou não? Amém. Tem luz intensa aqui? Glória a Deus. Mas a pergunta é, onde você tem brilhado? Onde nós temos brilhado? Talvez você esteja tentando esconder essa luz com medo do julgamento, da vergonha, né? Talvez, até mesmo da vergonha da sua fé. Eu não falo do Senhor no meu trabalho, porque, né, o pessoal vai achar que eu sou, enfim. Não podemos, meus irmãos, porque se o Senhor morreu por nós, e daqui a pouco nós vamos retratar isso de uma forma tão respeitosa, né? Foi um ato maravilhoso, nós não podemos negar isso, nós não podemos negar a nossa fé. Jesus, Ele já afirmou, você é a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Não é sobre ser perfeito, nós não somos perfeitos, é por isso que nós estamos aqui, amém? É sobre estar conectado com a fonte certa, como um corpo que brilha. Eu não brilho sozinha. Nós brilhamos juntos. E é tão lindo quando a gente brilha junto, porque nós somos um corpo. E ao darmos as mãos, fica aquela luz intensa, porque o Senhor está nesse lugar. Ele tem brilhado, Ele tem falado, Ele tem visitado lares, Ele tem visitado crianças. Quando a missão chega, não é a missão que chega, é a luz do Senhor que chega. Quando a gente vai nos lares, não é os irmãos, é através dos irmãos, mas é a luz do Senhor que chega. Amém? Brilhar não é só aparecer, é sobre iluminar. São diferentes. Não é aparecer somente, é iluminar. Iluminar o ambiente, iluminar a escuridão. E onde a luz chega, a escuridão não resiste. Para viver verdadeiramente com esta palavra, devemos buscar oportunidades para praticar boas obras e demonstrar a nossa generosidade, compaixão e bondade uns com os outros. E aqui nós temos muitas oportunidades. Cada ato de bondade que realizamos é uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor.
e espalhar essa luz neste mundo tão carente dela. O mundo é carente dessa luz, meus irmãos. Mas a minha luz com a sua, juntando, a gente consegue iluminar. E se a gente iluminar uma vida de uma pessoa, é uma corrente elétrica, sabe? Vai iluminando. Um não pode estar apagado. Sabe aquelas luzinhas do Natal que a gente põe na... Quando uma está apagada, não fica feio? Fica? A gente vai lá, dá uma mexidinha nela, né? E aí ela volta a funcionar. Assim somos nós. Assim somos nós. Não podemos ter luzes apagadas no nosso meio. Todas precisam, brilhar, para que o Senhor se faça presente. Lembre-se sempre dessas palavras e permita que elas guiem suas ações e suas atitudes diárias. Nossas ações e nossas atitudes diárias. Que sejamos uma luz brilhante no meio da escuridão, refletindo o amor e a graça de Deus a todos a seu redor. E que essa reflexão inspire cada um de nós a viver de forma mais alinhada com os princípios de Jesus, buscando sempre glorificar a Deus em tudo que formos fazer. Que a nossa luz brilhe intensamente, iluminando o caminho daqueles que necessitam de amor, de esperança, que só Ele pode oferecer. Que sejamos paz quando tudo for caos. Que sejamos alegria quando tudo for tristeza. Que sejamos luz quando tudo for escuridão. Amém? E eu termino com uma frase de Martin Luther King que diz assim: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Só a luz pode fazer isso. Amém? Que as palmas glorifiquem o nome do Senhor. E que